Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e estou de volta com os vídeos longos. Eu há cerca de um mês comecei a colocar no canal Shorts, peço-te que vejas, se tiveres interesse. São pequenas curiosidades de cómics que eu tenho lá colocado, e aqui é o meu retorno com os vídeos longos, e neste caso com um formato que eu gostava de já ter começado a fazer há mais tempo, que é os reacts. Vou fazer aqui o react do filme do Super-Homem, este recente que saiu do James Gunn, este de 2025, que ao princípio parecia ser uma unanimidade, mas conforme as pessoas foram vendo, tendo mais atenção, discutindo mais sobre o filme, começou-se a perceber que o filme não era assim tão perfeito como se pensava, e que tem, inclusive, eu não sei se que o nosso crítico Delan Nogar, que eu desde já aconselho a irem subscrever e seguir, porque ele é fantástico. Não sei se ele vai apontar todas essas falhas, possivelmente não, mas queria deixar aqui que a minha apreciação para este filme não é muito positiva. Eu depois no fim do vídeo darei a minha nota final para que vocês percebam qual foi o meu estado de espírito em relação a esse filme, se é que não vão perceber conforme eu for aqui reagindo ao review. Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Superman, que é o filme dirigido e escrito pelo James Gunn, um dos longas mais aguardados de 2025, até nessa perspectiva que foge o gênero de super-heróis no geral e passa para a construção de um universo cinematográfico. No passado, a DC e a Warner tiveram muitos problemas, crises... Tiveram muitos problemas e acho que é por causa disso que há tanta emoção. Os fãs da DC ansiavam por uma bandeira. E eu acho que aqui está a ser forçado um bocado isso. Eu acho que é isso. Está aqui a haver um pensamento de não, esta é a nossa bandeira, este Super-Homem é fantástico, é maravilhoso, vocês estão todos errados, isto não tem nenhum furo, não tem nada, tudo tem lógica. Ou então aquela desculpa de mas está no cómic de 1934 34 não, que ainda não existia o Super-Homem, mas de 1900 e troca o passo, estava lá no quadrado 5 da página 43. A questão é que, e se calhar é bom eu abordar já isto, já para tirar este elefante da sala, que é, não importa se está no cómic, é mau na mesma. Não é porque uma coisa já foi colocada noutra mídia que é bom. É mau lá e é mau no filme. É mau nos dois sítios. Por isso, não importa se já esteve no cómic X ou no cómic Y. E além disso, para mim, às vezes até numa questão de avaliação das capacidades de cada personagem, eu não me deixo levar muitas das vezes por situações isoladas. Eu acho que se deve fazer, ainda principalmente com personagens que já têm quase 100 anos, ou seja, quase 100 anos de histórias, e neste caso o Super-Homem, estamos a falar de um personagem com múltiplos títulos mensais, ou seja, já aconteceu tudo de tudo. Por isso eu acho que, para mim, os feitos médios de mais consistência ao longo dos anos, para mim, são aqueles que firmam a lore do personagem. Não é porque, uma vez o personagem fez não sei o que, ele a partir de agora é aquilo. Desconfiança até para conseguir seguir uma visão criativa. Quando James Gunn é chamado, existe não só essa confiança no trabalho dele, mas também, essa visão de que ele vai dar conta de um rumo que aí a DC... E aqui eu acho que foi um erro da Warner, porque ficou provado, para mim, James Gunn não sabe fazer, é um artista de um só truque. Ele não sabe fazer nada mais do que filmes de grupos. Filmes de grupos, goofies, porque se formos a ver, Guardiões é goofy, Suicide Squad, o segundo, é goofy, não é? E o Super-Homem é goofy. Guardiões da Galáxia é um grupo, Suicide Squad é um grupo e Super-Homem é um grupo, não é? Por isso é que se juntou uma catrefada de personagens adjacentes que roubam imenso do tempo e do desenvolvimento do próprio Super-Homem. E essa é uma das grandes queixas que eu tenho. Você conseguiria, de uma vez por todas, seguir um objetivo quanto à construção de universo já a partir desse filme. Na expectativa para Superman... Exato. Houve uma grande preocupação em construir um universo antes de construir o próprio personagem, que seria a bandeira, ou pelo menos, há de ser o Batman, e se calhar o Batman puxa mais, mas ele quer, o Super-Homem seria sempre a bandeira, porque o Super-Homem é a luz, e ele quer trazer, o James Gunn quer trazer um universo luminoso, brilhante, por isso o Super-Homem seria a bandeira. E então, como bandeira, merecia e deveria, na minha visão, ter tido um filme solo, só dele, em que ele brilhasse. E não, foi o que aconteceu aqui, que brilhassem outros mais do que ele próprio. Mas acredito que já lá vamos. Eu fiz crítica de todos os longas anteriores, vou deixar inclusive a playlist na descrição desse vídeo. Superman, então, é um filme que não só coloca uma ideia do James Gunn para lidar com o personagem, mas também precisa gerar esse interesse nesse universo que surge a partir de agora. Existe simbolicamente, e eu comentei muito isso nessa jornada até esse filme, um pedido de voto de confiança junto ao público para que assista o filme no cinema e vale de qualquer modo assistir, e aí consiga dar conta dessa projeção a partir de agora. O que pode ter travado e o que se falou que travou um bocadinho, eu não sei, foi aquelas declarações na véspera do James Gunn a falar da imigração e que pode ter
sido uma situação um bocado sensível. Eu acho que é mais uma desculpa do que propriamente ter tido um impacto brutal e por aí fora. Mas eu acho que isso pode-se confirmar, se essas palavras tiveram ou não alguma influência, na faturação que o filme vai fazendo semana após semana. Aí é que nós conseguimos ver. Eu acho que o problema do filme é o próprio filme, é o enredo do filme, é aquilo que foi colocado. O tom eu não gosto, mas eu até perceberia que o tom fosse esse. Agora, eu acho é que tem muita coisa, tem muito personagem, nada é mostrado, tudo é explicado, a próprias origens é resumida em género Star Wars, é resumida em 3 ou 4 frases, não é? Tudo é falado, nada é mostrado, e eu acho que isso é que é o problema. E os plots, os furos dos plots, eu acho que isso sim é que pode, e acho que está a prejudicar o filme. Ser construído a partir de agora com uma visão do Superman mais otimista e bem mais vulnerável. Eu fiquei bem dividido porque eu gostei muito das escolhas do elenco do James Gunn. Tem escolhas aqui que foram maravilhosas, até mesmo pro Superman. Sim, os atores, para mim, fantásticos. Os personagens é que eu não gostei quase de nenhum, tirando a Lois e o Mr. Terrific. De resto, o personagem em si, não é que eu não tenha gostado, acho é que não é a visão que eu tenho do personagem, por assim dizer. Não é aquilo que não é como eu vejo o personagem em si. Corn Sweet me surpreendeu, ele tá muito bem no papel. A Lois, que é interpretada pela Rachel Brosnahan, tem muito destaque, mas por outro lado, ela é uma história que toma um tom intimista num determinado momento pro Superman. Só que aí depois, quando precisa lidar com geopolítica, um super plano diabólico, o filme, até por essa necessidade de pautar outros personagens, outros subplots, eu acredito que ele perde força. Gente, quando eu penso em super... Muita coisa. Tá cheio de gente, tá cheio de personagem, e por muito que tu não abordes nada, nem abordes nenhuma origem, nem nenhuma explicação a não ser falada, tens que dar algum tempo, não é? Tens que dar algum tempo a eles. E o filme não é assim tão longo. O filme tem 2 horas e 10 minutos, ou 2 horas e qualquer coisa, 2 horas e pouco. Não dá, é impossível. Nem para abordar o Super-Homem, quanto mais para abordar todos esses personagens, não é? Também no cinema eu começo a pensar em eras, né? Mais especificamente, se a gente colocar especialmente a década de 70 como um parâmetro, um ponto de corte, nós temos o período do Richard Donner. O Richard Donner, você vai ter essa base do primeiro filme, eu comentei também sobre a versão dele para Superman 2, Superman 3 e 4 foge um pouco disso e vai pro pastelão, mas... Eu é como toda a gente, qual é o melhor filme do Super-Homem? É o do Christopher Reeve. É um bocadinho uma resposta de nostalgia, porque eu já não vejo esses filmes há 500 mil anos. A memória que eu tenho é que gostei bastante do primeiro e gostei do segundo, detestei o terceiro e curiosamente gostei do último. É mais por uma questão de nostalgia, não é? Fixa essa imagem do Christopher Reeve como o Superman definitivo no cinema. Tanto é que lá em Superman Returns, o Ralph é chamado porque ele precisaria não só emular passagens do Superman do Christopher Reeve, como também leva-se em conta, né, que ele era muito parecido com o ator. Já com o Snyder existe essa desconstrução do mito, uma visão mais sombria, mais violenta, e o James Gunn ele entra pra trazer mais uma ruptura e um reposicionamento. Esse é um Superman que ele vai buscar pra um... Sim, o do Snyder, apesar de eu gostar, tem uma situação que me aflige até hoje, que me persegue até aos dias de hoje. E não é ele ter matado o Zod. Não vou dizer, e tal, passe bem com isso, gostei, quero mais. Não é nada disso. Não vou, mas o Super-Homem nos cómics também já matou, essa conversa do Super-Homem não mata é mentira. Não é propriamente essa a questão do Super-Homem mata ou não mata. A questão é que o Super-Homem é capaz de ter matado nos cómics 1 ou 2 ou 3 vezes em milhões de cómics que saíram. Mais uma vez estamos a falar um personagem com quase 100 anos, com muitas das vezes 4, 5 títulos constantes, todos os meses, a que serem 4, 5 títulos daquele personagem, fora a Liga da Justiça, fora títulos como Superman and Batman, esses crossovers e por aí fora tudo isso, ele tem imensas histórias. E se ele matou 3 ou 4, ok. Agora, o que eu não acho assim tão interessante é que aqui é uma percentagem de 100%, que é um filme, uma morte, não é? É só isso é que me incomoda. Mas não é isso que me tira do filme. É uma situação bem mais grave. O resgate de uma raiz mais humanista, eu diria. Existe a situação do Clark, do trabalho dele, que não é tão explorado. Eu pensei que teria mais tempo de tela, mas especialmente nessa dualidade Clark e Superman, o Superman como um poder moderador, em muitos casos, dos problemas que ocorrem no mundo. E quando o filme coloca pra discussão esses problemas, existe toda uma situação geopolítica montada, em que aí o Superman acaba interferindo mesmo, é que você vê que ele demonstra preocupação com todo mundo, ele preza pela segurança. Eu detesto isso. Eu tenho visto isto noutros filmes que me têm incomodado, e aqui incomodou-me também. Incomodou-me, por exemplo, vou já dizer hoje este vídeo é para começar em grande, é já para ser odiado por meia internet. Já começa com o Super-Homem, agora vou continuar, que é com o Joker, o primeiro, o do Joaquin Phoenix, em que a ânsia de querer mostrar que ele era um coitadinho, não sei o quê, criou uma sequência de 3, 4, 5 situações, todas elas a prejudicar o personagem principal, para forçar à
força toda a entrar pelos olhos adentro, que ele é um coitadinho e tens de ter pena dele, tens de ter pena dele, tens de ter pena dele. Essa forçação me incomoda. Eu gosto das coisas, querem mostrar assim, construam bem construído. Façam a coisa bem construída. Um bocadinho, não precisa de ser como os mangás, ou como os animes neste caso, para falarmos de uma mídia similar, que é tudo muito arrastado. Mas há uma coisa que ninguém se queixa dos animes, é que os personagens não são bem construídos. Pode ser arrastado, pode ser o que for, mas bem construídos são, porque eles lá tempo têm. Trazendo um linguajar mais acessível também, como ele tá sempre posicionado como esse herói que as pessoas podem confiar. E aí o Dave Cornsweet vai ficar marcado como o Superman dessa geração, porque eu imagino que esse é um plano a longo prazo, não é um plano... Eu não acho ele mal, eu acho que ele fez um bom trabalho como Super-Homem, como Clark nem deu para perceber, ele tem uma cena no filme inteiro de Clark, por isso não tenho como dizer nada especial, porque mesmo aquela cena que ele tem com a Lois, ele ali está numa intimidade com ela, por isso, e ela sabe que ele é o Super-Homem, por isso não há ali Clark, ali o Kal-El, na mesma. Ele tem uma maneira muito excessivamente dramática e até tem assim um sibilar, assim um gritinho na voz, assim uma vozinha quando ele começa a ficar empolado e nervoso, e faz assim uns gares, assim umas coisas, umas vozinhas. Estar atento a isso, a ver se ele começa a coisa. Tanto que ele tinha aquele gritinho quando o Krypton no início saltava em cima dele, que depois acho que foi removido na versão final, que havia lá no trailer uma vez que ele saltava em cima e ele mandava assim mandou assim um gritinho, e ele tem assim uma coisa já percebi que é uma coisa do ator, que ele quando se começa a empolgar, o tom dele vira para um tom muito fininho. É a única coisa que me incomodou um bocadinho na interpretação dele, mas de resto o ator não me importava nada que ele fosse o Super-Homem nos próximos 10 anos. Como já aconteceu na DC, né, pra ver se dá certo e depois abandona. Eu acredito que com o James Gunn eles têm, independentemente de repercussão inicial, eles têm esse plano e eles vão seguir à risca esse plano. Como estamos na terceira semana, já dá para ter uma ideia que o filme não vai ser um completo fiasco. Eu acho que se o filme fosse um completo fiasco, uma coisa nível Marvels, se fosse nível Marvels, que eu até hoje nem vi, por isso nem vou discutir, mas se fosse género Marvels, eu acho que a Ordem punha um travão. Se calhar, não digo fecha portas, acaba tudo, começa tudo novo, entrega já a chave ao Matt Reeves, não digo já isso, mas se calhar cortavam-se Caras de Barros e Supergirls, que é o que vem para aí, não é? Se calhar começava-se a dizer, olha, preferimos ficar se calhar aqui 1 ano ou 2 sem fazer nada, ou 3, ou o que for, e começamos já a pensar no medalhão, ou num personagem assim mais conhecido que Cara de Barro e Supergirl e por aí fora. Aí acredito que sim, não digo que acabasse o universo que está a ser criado, mas a coisa abanava. Longo prazo. Ele foi uma ótima escolha, eu penso que ele acaba lidando bem com o fator vulnerabilidade, que é tão importante para esse Superman do James Gunn, como também esse instinto protetor. Aí em excesso, para mim completamente em excesso. Mais uma vez, forçadíssimo, ele tem que salvar tudo, incluindo um esquilo. Nós temos que perceber que as ações que são mostradas no filme são no fundo, lá está aquilo que eu estava a dizer, mostra, não contes, não fales, show, don't tell, não é? E eles mostram para dar uma indicação, o Super-Homem importa-se com o ser mais ínfimo que possa existir. Para ele não há vidas irrelevantes, todas elas são relevantes. E entra uma incoerência logo mais para a frente, quando existe aquela sequência em que está ele a falar com a Lois, que até apareceu a fotografia inicial que foi divulgada na altura, que era ele a calçar as botas, e vê-se atrás uma luz luminosa. Quer dizer, ele está a falar com a Lois e está um ser monstruoso a atacar a cidade, a lutar contra os outros heróis, e ele está ali na boa. E tu dizes-me, mas Bruno, é dito, lá está a coisa do diz, mas ele diz, não, mas a Liga, a Gangue da Justiça consegue. Amigos, percebam uma coisa, não é a Liga consegue ou não consegue. Se tu és tão envolvido, necessitas de mostrar tanto que tu salvas a mais ínfima das criaturas, mal aparecesse o mínimo de ameaça na cidade, ele tinha que ir a correr para lá. Era a primeira coisa que ele ia pensar. Era que a cidade não corresse o mínimo risco de perder uma vida que seja. Porque a gangue conseguir sobrepor aquele alienígena que apareceu, não invalida que cidadãos morressem, não é? Uma coisa é vencer, outra coisa é não haver casualidades. Uma coisa completamente diferente. E ele ali tinha que ir para assegurar que nenhum esquilo morresse, não é? Mas isto é ao longo do filme. O James Gunn tem incoerências umas em cima das outras. Ele cria uma coisa e logo a seguir apaga. Cria uma coisa e logo apaga. Constantemente. Também eu quero destacar o uso da Lois nesse filme, que eu penso que marca uma ruptura definitiva de tudo que já foi feito da Lois no cinema, em que ela não só é utilizada na redação para criar dúvida ou para manter a relação com o Clark. A Lois tem um arco muito mais interessante com o Mr. Terrific do que o próprio Superman. O arco que ela tem é com o Mr. Terrific, que muitos
E bem, dizem, Mr. Terrific steals the show. Ele rouba completamente o espetáculo, não é? Tem cenas mais vibrantes, ele resolve realmente situações, não é? É através dele que as coisas são resolvidas. Ele é o enabler deste filme, um bocadinho curta, mas a junção de Lois com Mr. Terrific ficou 5 estrelas. A situação toda que envolve Superman na vida dela, mas aqui ela tem um papel no O Super, ela e o Super é só aqueles momentos de discussão e de coisa, e salvar uma vida e não salvar, mas tu não compreendes isso, eu compreendo. Onde o Super-Homem se descontrola, que é uma coisa que eu não gosto de ver. Eu gosto de ver o Super-Homem com aquele ar imponente, calmo, sereno, passar confiança, com um sorriso, sereno. Isso é o que eu gosto, é o Super-Homem que eu gosto. Não, o Super-Homem começa aos gritos e depois começa aqui aquela vozinha que eu já falei, que ele faz depois. Processo investigativo permanente. Ela se torna uma protagonista numa investigação que vai acabar tendo um impacto gigantesco. Mas no geral eu fiquei dividido. Exato, impacto gigantesco. As escolhas são excelentes. O Lex também, a ambientação. Nicholas Hoult, Lex Luthor, grande ator, excelente ator, não consigo ver ali o Lex Luthor, sou sincero. Para já eu gostaria de ver um Lex Luthor um bocadinho mais velho. Vejo o Lex Luthor mais velho do que o Super-Homem neste caso. Pronto, fazendo aqui um paralelismo. E eles parecem ter praticamente a mesma idade. Aliás, o Lex Luthor tem assim aquela carinha de bebê, ainda por cima cabelo rapado, parece quase um bebezinho. Até que parece, se calhar, em momentos até parece mais novo do que o Super-Homem. Mas gostava de o ver mais velho, gostava de o ver mais sarcástico, mais gozão, mais controlador. E este, mais uma vez, também acho que este Lex, da mesma forma que acho o Super-Homem um bocadinho bebê chorão, também acho este Lex Luthor um bocadinho descontrolado. Aliás, a resolução final para chamar a atenção do Super-Homem, praticamente quer arrebentar, destruir o planeta, é um descontrole que não é de um Lex Luthor, é de um personagem, de um Kylo Ren. Faz-me lembrar o Kylo Ren no 2, acho eu, nesta trilogia nova, acho que foi o segundo filme, em que ele também se descontrola todo, quando vê o Luke Skywalker, que no fundo depois era um holograma e não sei o quê, mas também se descontrola todo, fantásticos atores, mas que descontrolados, todos descontrolados, todos nervosos, o Lex até no fim até chora e tudo, e por aí fora. Não encontrei ali o Lex que eu queria, manipulador, dominador dos seus próprios sentimentos, controlador, não vi nada disso. Existe todo um estilo que você vê muito do cinema do James Gunn. No entanto, quanto a desenvolvimento, ele é um filme que, na minha opinião, tem problemas estruturais. Fraquíssimo, ele não vai abordar, se calhar, porque eu vejo muita pouca gente a abordar o grande problema do plot, o grandíssimo problema do plot, mas fraquíssimo. Porque ao mesmo tempo que é um novo filme do Superman e é uma ideia nova para Superman de um diretor como James Gunn, ele precisa estabelecer um universo, ele precisa pautar pelo interesse nesse universo e lidar com vários subplots que acabam tendo uma resolução bem simplista. Muito mesmo. Mas vamos ver o que é que ele tem para dizer. Um conflito namorável com uma ameaça de guerra, Superman, interpretado por Dane Cornswet, tenta equilibrar sua rotina também como Clark Kent no Daily Planet, sendo alvo de questionamentos públicos que surgem especialmente graças a um complô envolvendo Lex Luthor, que é interpretado pelo Nicholas Hoult. Pessoal, no ano passado, no período de Jurado número 2, eu citei como eu tava feliz de ver o crescimento da carreira do Nicholas Hoult, como ele é um ator versátil que trabalha bem em diferentes situações. Para a escolha desse Lex Luthor, estrategista, que tem todo um planejamento envolvido, ele acaba se dando muito bem nessa personificação de um Lex Luthor que, por sua vez, também gera um rompimento com as outras versões que nós temos no cinema. O problema daí, em meio a tanta estratégia, tantos planos, tantos complôs, é que o Lex ele se torna, eu diria, quem sabe até a principal vítima desse roteiro. O James Gunn fala agora... Exato. Não sei se é a principal vítima, mas como o plot gira à volta das intenções dele, o plot quer matar o Super-Homem. Até aqui não há nenhuma novidade, é o canon, é o lore do Super-Homem, o antagonista é o Lex Luthor, e o Lex Luthor quer matar o Super-Homem porque tem uma certa admiração barra inveja, talvez. Isto é pelo menos a minha interpretação. Há uma admiração barra inveja do Super-Homem e então ele tenta a todo o custo perceber e matar o Super-Homem. Aqui é mais simples que isso ainda, quer matar só, ponto final. E para isso, ele acha que tem que aí reside um dos meus graves problemas com este filme, é que ele acha que tem que desacreditá-lo na opinião pública para, depois de ser desacreditado na opinião pública, perder relevância para o próprio governo e o governo dar avalo para o Lex Luthor prender e matar o Super-Homem. Ou seja, o Lex Luthor neste filme precisa da anuência de toda esta gente, precisa da opinião pública, ou seja, o Lex Luthor precisa que os outros pensem. O Lex Luthor, não é? Precisa disto tudo para que as coisas se desenvolvam. E então o filme é a busca do Lex Luthor de todos os meios possíveis e imaginários de desacreditar o Super-Homem perante a opinião pública e barra governo para poder capturar e matar o Super-Homem. Este é o plot. Roda e gira muito ali à volta do Lex, é verdade. Pois há também o plot interno do Super-Homem, a tentativa dele se encaixar, a necessidade dele querer ser humano, que até enjoa, essa necessidade de ser humano enjoa. O Super-Homem não é humano, não é? E não há mal nenhum dele não ser humano. Ah não, mas ele é humano. Mas o Super-Homem não tem que ser humano. Porque é que ele raio que ele de ser humano? E para que é que eu não vou pagar um bilhete para ir ver o homem? Eu vou para ver o Super-Homem, ok?
nesse circuito de entrevistas que Superman é um filme político. Bom, não tenha dúvida. Existe uma situação grave de guerra, ameaça de invasão, um superpoder militar contra... O plot da guerra, não sei o quê, que também não interessa para nada. É só para encher o filme, é só para roubar tempo, lá está, de desenvolvimento dos personagens. Vamos voltar a falar nisso e blá, 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 blá. Preferia que ele tivesse cortado todo o plot da guerra, que é inútil. Não, Bruno, mas o plot da guerra é que faz com que o Super-Homem comece a gerar problemas na opinião pública e problemas com o governo. Não havia necessidade de nada disso. Já lá vamos, se calhar. Deixa ver o que é que o Dlanogar tem a dizer. Eu ainda não vi este review, mas não havia necessidade de nada disso. E acho que é um plot que, mais uma vez, é só para encher, é para encher, é para encher, é para encher. Não ajuda em nada. Eu preferia ter visto, por exemplo, uma coisa que dizem muito: que bom que não mostraram a origem. Toda a gente foi quase unânime. Mas, mais uma vez discordo. Eu gosto de desenvolvimento. Eu não importava que a secção Krypton, a nave, aterrizar em Kansas, Smallville. Eu não me importava que isso tudo fosse resumido. Não daquela forma tão resumida por linhas, não é? Mas podia ser resumido, ok. Mas eu gostava de ver, por exemplo, uma coisa que me aborreceu é eu não ver o desenvolvimento, o crescimento dele com a própria Lois Lane, não é? Eu gostava de ter visto como é que eles se conheceram, não é? Qual foi o primeiro impacto, o que é que ela achou dele quando o viu a primeira vez, ele se foi amor à primeira vista, se não foi, como é que foi desenvolvido aquela cumplicidade entre eles, se ela percebeu logo que havia uma coisa estranha com ele, se ela não percebeu, como é que ele se declarou, porque ela já sabe tudo, ela já sabe que ele é o Super-Homem, já está com ele há não sei quanto tempo, à mesa, o que é, não sei. Eu gostava de ter visto isso. E o filme retirou-me essa experiência de eu ver crescer, até para eu comprar mais, porque eles praticamente passam o filme todo à bulha, né? Eles passam o filme à bulha, só no fim, tem ali uma pequena redenção, os dois, mas parece que passam praticamente o filme à bulha. E eu gostava de ter visto essa cumplicidade entre os dois, o crescimento do romance entre eles, como é que foi descoberto, como é que ela descobriu, como é que ele contou, em que situação é que foi. Justamente uma tentativa de resistência a essa invasão, em que aí o Superman é posicionado como esse poder moderador e vai interferir em uma determinada ocasião. Por isso que surgem questionamentos na mídia. Com toda essa situação, nós temos aí o estabelecimento do que eu vou considerar provocações. A primeira surge com a Lois, que é interpretada pela Rachel Brosnahan, com uma entrevista que busca justamente questionar essa visão do Superman como mediador de todos os problemas da humanidade. Logo depois... Aqui é aquela parte no fim que ele se exalta e faz ele começa assim a ficar nervoso e começa a ficar com a vozinha assim mais fininha. E começa a ficar assim com a voz fininha. Esta cena é uma das 500 cenas que neste segmento não faz qualquer sentido. Então está ali um caju a meia dúzia de metros da rapariga e a rapariga está ali a brincar ao 1, 2, 3 macaquinho do chinês, tranquilamente. Em que mundo isto acontece? Faz qualquer sentido. Mas aí sim que nós podemos acompanhar bem mais dos planos do Lex Luthor. Gostei do trabalho na... Olha ali, a cenazinha, que ele exaltar-se. redação, na ambientação do Daily Planet. Penso que dessa vez tem esse viés do jornal também investigativo. Uma diretriz que o filme segue é a seguinte: o teor otimista do Superman... Sim, e agora outra coisa que me ficou na retina. Além daquela cena da rapariga, estava ali umas cenas dos prédios a cair. Não sei o quê, ele salva toda a gente até o esquilo. Vocês estão-me a querer dizer que nem aqueles prédios todos aqui que não morreu ninguém? Nem que seja pessoas dentro dos prédios, nas ruas, dentro dos carros. Nenhum padragulho caiu em lado nenhum que não devia. Por isso também não podemos afirmar não, mas aqui não morre ninguém, o Super-Homem salva todos. Nem por isso, não é? Vai tentar proteger todo mundo independentemente do que aconteça. A cidade pode estar sendo destruída, ele vai salvar desde uma criança até uma pessoa bem mais vulnerável, até um cachorro passando também pelo esquilo. Não só as pessoas se sentem protegidas. E a cena do esquilo é... Estás a ver a linha, não é? O esquilo é... aquele passo. Aquele passa mais... Estás no abismo e deste um passo em frente. Acho que aí é too much. Não era preciso isso. Mas tudo da cidade está sob a proteção do Superman. Quando chega essa vertente geopolítica na história, de um conflito armado, de uma invasão, de uma questão da fronteira... Que é também o segmento do plot que não faz qualquer sentido. Que não era necessário sequer estar lá. Só porque é atual e porque está a fazer um paralelo com as guerras que infelizmente estão a acontecer neste exato momento. Mas é só isso. Porque mesmo a cenografia das cenas é pobre. É pobrezinho. Aquilo aparece ali meia dúzia de pessoas ali na fronteira e aparece também meia dúzia de pessoas com um pau na mão. Não há sentimento de escala. Parece tudo muito pequenininho, tudo muito redutor, tudo muito pequeno, pobrezinho. Essa é a sensação que eu fiquei. Inteira, que acaba sendo posta para consideração, que envolve também o Lex Luthor. Aí que esse rumo, que seria o da interferência do Superman, ele acaba ficando de lado num momento, depois ele simplesmente some da narrativa e volta lá num momento específico. O plot lança as coisas, mas depois usa, depois elas desaparecem da equação, depois voltam outra vez. Por quê? Porque não é uma lambança. só um filme do Superman.
É um filme que precisa gerar interesse pro universo. Nesse longo, o Superman demonstra uma constante vulnerabilidade. Tá longe, portanto, de ser um Superman invencível, e o filme cria um paralelo para mostrar uma dinâmica de combate que justamente desfavorece o Superman e faça com que... Olha, o que eu estava a dizer, que esta cueca, o que é esta cueca, por amor de Deus? Isto não é uma cueca, isto é um calção, não é? Mais um bocado tinha o calção debaixo do braço, não é? Por amor de Deus. Não tem problema nenhum, que seja o clássico, que seja a cueca por fora. Agora, precisa ser um calção deste tamanho. É que não é estético, não é? Pronto, e depois a crítica que aí já é mais generalizada, que eu não gosto deste fato. Este fato parece borrachudo, dá uma sensação de borrachudo. E depois, teve o coitadinho do ator, teve a treinar, a desalmar-se no ginásio, para ficar com um físico, com o porte de um super-homem, e depois está todo abafado nesta borracha grossa. E também não gosto do símbolo do peito, porque não faz sentido com a proposta e o tom do filme. Porque o símbolo é o símbolo do reino do amanhã. Ou seja, um super-homem mais velho, um super-homem vivido, amargurado, já aposentado, que depois, por infortúnios da vida, é chamado novamente para intervir e para salvar o mundo. Não é? Ok, Dark, Snyder. Tem nada a ver com o tom deste filme. Este filme é goofy. Por isso, não casa. Eu sei que isto é um pequeno pormenor. Estás a encontrar pelo em ovo. Estou. E é assim que eu abordo normalmente os filmes quando os vejo. Sou um bocadinho meticuloso e é óbvio que quando eles não caem no goto, nós somos sempre um bocadinho mais críticos e atentamos mais aos pormenores. Por isso é que não existe opinião 100% imparcial. Tu és sempre parcial com os teus sentimentos. Se tu gostas muito do filme, tu desculpas várias coisas. Quando tu não te cai no goto, tu és um bocadinho mais crítico. Mas eu já, por si, já sou um chato. Eu vou ser chatinho. Eu sou chatinho a ver as coisas, mas eu acho que até é um chato que alguns irão se rever. Ele precisa contar com fatores externos. Ele precisa do Sol para se recuperar, ele precisa formar essa parceria com o Krypto. Na parte da opinião pública, tem um trabalho investigativo e da... Estava a falar do ele está sempre a apanhar. Mas Bruno, se fores a ver bem, ele apanha pelo próprio. Spoiler, não é? Do Ultraman. Não importa, não interessa de quem é que ele apanha. Interessa é o que fica no teu inconsciente depois de ver o filme. No teu inconsciente depois de veres o filme, o que te fica na retina é o Super-Homem passa o filme todo a apanhar. Não importa de quem é. Importa é que não foi dosado de forma lógica. As cenas de Super-Homem a sair altamente vitorioso, que ele não saiu, nunca saiu altamente vitorioso de nada. Ele apanha do Ultraman, do martelo da Baróvia, o que é, logo no início. Apanha uma segunda vez, outra vez logo de seguida. Não consegue vencer o Kaiju. É o Mr. Terrific que vence o Kaiju. Ele não consegue parar a guerra. É o Guy Gardner que para a guerra e que ajuda lá o rapazinho essa situação da bandeira. Jesus, eu sei que é a tentativa de subversão de expectativa, mas clamava por uma situação ali. Aquilo, para ter a profundidade. Mas ele não tem profundidade. O Gunn tem que meter a piadinha. Aquilo clamava por um momento do Super-Homem chegar e aquela criança olhar para cima e ver assim no céu um vulto, assim a contraluz, assim um vulto, e o Super-Homem a descer devagar e a segurar na bandeira, a levantar a bandeira e a dar a bandeira ao miúdo. Eu já estou aqui a fazer o filme. Já estou aqui a fazer um filme novo. Contratem-me, Warner, contratem-me. Não. Aparece o Guy Gardner para mandar umas piadas. Não, veio o Super-Homem, mas eu sou melhor que ele e não sei o quê. Jesus. E no fim, a resolução da batalha final tem a intervenção mais uma vez do Krypto. Depois, o final dos finais, naquele discurso do Super-Homem com o Lex Luthor, quem intervém mais uma vez é o Krypto. Ou seja, o Super-Homem não tem nenhum momento dele em que ele saia completamente engrandecido. E por isso é que as pessoas dizem o que fica na retina é que o Super-Homem apanha o filme todo. Esta é a minha explicação para esse comentário que eu ouço muita gente dizer e que para mim é verdadeiro, é válido. Presença da mídia também para moldar uma noção que pode passar de positiva para negativa em um piscar de olhos, mas eu destaco especialmente a presença do Senhor Incrível, que é interpretado pelo Ed Gettege, que se tornou um dos maiores nomes desse filme e que tem uma presença fortíssima nesse longa-metragem. A escolha dos personagens... Para mim, cancelava Supergirl, cancelava Cara de Barro e era um filme do Mr. Terrific. Acho que eles agora estão a cogitar a fazer uma série, ok? Porque eu acho que foi realmente o acerto deste filme, foi o Mr. Terrific. Apesar de que, mais uma vez lá vou ser chatinho, a grande cena que ele tem, é aquela em que a Lois está naquela bolha de força em que está a ser protegida, não é? Pelos drones do Mr. Terrific. A cena em si é boa. Eu notei ali um ou outro erro na coreografia, mas a cena é muito boa. Mas para mim, não encaixou minimamente aquela música. Aquela música não encaixa minimamente com aquela cena de ação que eu estava a ver. Eu sei que, mais uma vez, James Gunn, a querer pôr uma música assim mais animadinha e mais alegre, mas não sei o quê, para mim não encaixou. Ela é muito bem feita, a ambientação e o trabalho, ele é muito bacana. Quando existem outros personagens, como o Senhor Incrível, eu penso que eles têm uma introdução legal na história. Existem vários outros, tá? Mas eu vou destacar mais o Senhor Incrível porque o peso dele é bem mais significativo. Aí eu entro pra forma como o roteiro é desenvolvido. Existe um acúmulo de muitas situações graves, da mesma forma que... É isto que eu estou a falar. Muitas situações graves. Ele não vai conseguir abordar todas, certamente,
provavelmente, e se calhar nem vai tocar para mim nas principais. Se o filme quer colocar uma cidade em risco constante, o Superman precisa proteger todo mundo e é um Superman vulnerável, é um Superman que precisa de um tempo para se recuperar. O filme, por exemplo, ele não consegue lidar com a cobertura midiática, que é um ponto de interesse a partir da redação e a partir da forma como programas de televisão... Horrível. Esta parte dos mídia, horrível. Dos mídia, da opinião pública, horrível. E das redes sociais. É do género, sai uma notícia, automaticamente toda a gente acredita. Não há ninguém duvida. O mundo vê aquele ser salvar vidas há 3 anos, não é? Há 3 anos. Ou seja, ele é o maior ícone do planeta. E nós temos vários ícones no nosso dia-a-dia, na nossa vida real. E o que é que acontece quando nós ouvimos alguma crítica em relação aos nossos ícones? Se nós somos realmente fãs, nós duvidamos sempre, não é? Não posso acreditar. Não, ele não faria isso. Certamente isto não está certo. Até pode ser provado mais à frente. Agora, no filme, é automaticamente aceito pela generalidade do globo acreditar naquilo. Ou seja, sai uma notícia, automaticamente eles acreditam. É assim, para o bem e para o mal. Tanto na parte em que envolve o Superman, como mais também no fim do Lex Luthor também. Obviamente que o Lex Luthor não teria tanto apreço público como o Super-Homem. É pobre. Como as coisas são feitas, são construídas, é pobrezinho. Acabam sendo usados também para mostrar que talvez o Superman não seja esse super-herói que as pessoas estão pensando. Isso passa por uma mensagem, uma história de origem, isso passa pela tradição e uma maneira bem única, eu diria, do James Gunn de lidar com a presença simbólica do Jor-El nessa narrativa. Tem um outro fator que é... Horrível. Ou melhor, não é horrível. Eu não me faria confusão ele seguir por este caminho. Ok. Não é um caminho que eu aprecio, até porque eu vejo o Jor-El como personificação de Deus que envia o seu filho à humanidade, não é? Entrega ao seu filho à humanidade. E acho que esse simbolismo foi sempre o que atravessou a lore do Super-Homem. Não me incomoda que ele tenha escolhido um rumo diferente. Incomoda-me é como é que isso é construído, a forma como é construído. Supostamente é uma mensagem que ninguém consegue desencriptar, nem os próprios kryptonianos, né? O Super-Homem na Fortaleza da Solidão não consegue desencriptar a segunda parte da mensagem e chega uma terráquea, porque no fundo, independentemente das alterações que a engenheira teve, ela é supostamente uma terráquea, com tecnologia, super desenvolvida, mas é tecnologia terrestre, e consegue desencriptar o que nem os kryptonianos conseguiram desencriptar, e depois a forma como nos querem vender a mensagem, que é literalmente, a mensagem é literalmente metade da mensagem, os humanos são os maiores do mundo, e a segunda parte da mensagem, que é a mensagem oculta, é os humanos são mentecaptos, precisam que tu os guies, precisam que tu crises um harém, que engravides elas todas, que mudes o nome para, em vez de planeta Terra, para planeta Krypton. É tudo muito assim jogado, tipo, as pessoas vão comprar, não vai, passa, siga, segue, sem medos. Estás a ver? Não consigo comprar essa situação. E depois, a tentativa fútil de reafirmar esta situação com um comentário do Mr. Terrific, que está só a ver a notícia na televisão, a passar, e ele pergunta-lhe, isto é verdade? E ele, sim, é verdade. Mas como é que ele sabe que é verdade? Mas Bruno, ele é um dos homens mais inteligentes do mundo. E daí? Ele tem que analisar os dados. Não é assim que funcionam as coisas. Ele tinha que analisar os dados para perceber se aquilo tinha alguma lógica ou não, se aquilo tinha sido alterado, se não tinha sido alterado. Como é que ele só de estar a olhar já sabia? Mas ele é o... Ok, se para ti isso funciona, para mim não funciona. A guerra, o superpoder militar contra uma nação que clama por liberdade, teoricamente tem um peso, já que tudo começa com um conflito envolvendo o martelo da Borávia, mas logo vai perdendo relevância até depois, como eu disse, ser tratada como fundamental. Não é um filme que ele vai querer pautar aquela história de origem tradicional para você conhecer origens do Superman, como foi alvo, né, de outras versões entre cinema e televisão para posicionar, olha, essa é a minha imagem do Superman. Existe muito do que já é consagrado do Superman a partir desse teor otimista. Então ele é um Superman mais humanista, só que também vulnerável. É um Superman muito poderoso, isso a gente pode notar nas cenas de batalha, mas que também pode ser aprisionado. E eu acredito que os plots envolvendo apenas Clark, Superman, apenas Superman e Lois tem um desenvolvimento bem agradável num primeiro momento em que o Lex Luthor é visto como essa grande ameaça, até que aí você precisa juntar tudo o que estava sendo desenvolvido em paralelo. Não só a outros personagens, mas do problema da questão geopolítica, da cobertura midiática. Há aqui uma situação, uma reflexão interessante que me faz pensar que uma das razões que faz com que se calhar não haja tanta atenção aos furos é porque o James Gunn inseriu constantemente distrações na tela. Do trabalho investigativo do Daily Planet. Eu falei que o Lex Luthor se tornou uma das vítimas do roteiro e isso passa pela maneira como o filme decide bolar uma explicação. Tem uma personagem que só tira selfies e existe uma insistência do filme pra... Esta também é muito grave. O homem mais inteligente do mundo é derrotado por selfies. Ridículo. Então quer dizer que o homem mais rico do mundo... O homem mais rico também. Ele é o homem mais rico e o homem mais inteligente do mundo. Permitia, primeiro, que aquela namorada dele tivesse no mesmo ambiente. Ela nem faria parte daquela sala. Sejamos sinceros. Ela não faria parte daquela sala com o Lex Luthor bem inscrito. Segundo, o homem mais rico, eu dou-lhe
o homem mais rico, pronto, é o homem mais rico do mundo e o homem mais inteligente do mundo, teria o telemóvel dela e das próximas 50 gerações, obviamente hackeado. Como é óbvio. Como acontece em 500 mil filmes sobre esta temática, não é? Obviamente que ela não enviaria um WhatsApp sem que ele soubesse o que é que ela está a escrever. As pessoas próximas dele, todas elas, estariam com a trela bem apertada. É assim que um mastermind do crime funciona. Não é deixando ela estar a tirar selfies onde ele tem os planos todos dele, não é? Com um telemóvel. Ele correndo o risco dela se enganar e de gravar alguma coisa ou não sei o quê. Enganar, que no fundo não se enganou, depois foi propositado, mas percebem a intenção? Não tem qualquer lógica, man. Este Lex Luthor é um burrinho. Um homem, estamos a falar de um homem que criou um universo de bolso e é derrotado por selfies. Mostrar a personagem tirando selfies e você começa a imaginar, não é possível que eles precisem dar tanta visibilidade pra isso. A forma como existe um uso de fotografia, o selfie como um comentário social no primeiro momento e Totalmente desnecessário. Atual. Não, é uma coisa tão desinteressante. depois como algo que se torna relevante para esse roteiro, eu, por exemplo, penso que foi muito mal articulada. Uma cena dos macaquinhos, para mostrar os haters, para dar assim umas boquinhas, uma boca do Gun, até porque já apanharam um frame que aparece lá, super shit, que era porque o super-homem deste filme tem chiliques quando é chamado de super shit e não sei o quê, tem todo chiliques e fica todo nervoso e faz a vozinha, agudinha dele, e aparece num frame, aparece a dizer super shit, não sei o quê, Man of Steel is the best. Há ali uma pescadela de olho a dizer que aqueles macaquinhos haters são os fãs do Zack Snyder e blá blá blá. É uma das principais críticas que eu tenho quando se torna um fator que é posicionado pelo próprio roteiro como de extrema importância. Tem uma tentativa de tornar o filme com um linguajar mais acessível, de trazer um pouquinho da dinâmica da rede social, sem entrar muito nisso, porque não existe tempo. Não há assim um diálogo super profundo, nem que tu fiques altamente preenchido, seja intelectualmente, seja emocionalmente. Diálogos muito normais. Mas aí vão usar as hashtags, vão usar os selfies como esse grande comentário sobre cotidiano também. Não acho que é algo que valoriza a imposição de uma ameaça na narrativa e meio que desconstrói essa visão do Lex Luthor extremamente estratégico e quer destruir de uma vez por todas o Superman. Então a conclusão no geral, por unir vários fatores, por combinar tantas coisas relevantes que ficam em segundo plano e voltam pra guerra, pra questão de invasão, pro Superman como um poder moderador, digamos assim, ainda envolvendo as particularidades desse Superman do James Gunn, que é muito vulnerável. Muito vulnerável, exatamente. Completamente desequilibrado. Aquela situação dele no final pôr em risco o planeta inteiro só para chamar a atenção do Super-Homem, de uma infantilidade, é de um descontrole completamente absurdo, não é? Ele põe tudo em risco por causa de querer chamar a atenção do Super-Homem. E depois, a resolução também não é menos ridícula. Aperta-se um botão e o planeta e o planeta cola. E o planeta cola-se e está a andar, e está resolvido. Inclusive, eu penso que eles dão conta de um desfecho. É assim que as coisas funcionam. Abres o planeta ao meio e depois ele volta outra vez a unir-se. Que não acabou me conquistando em muitas situações. A filmografia do James Gunn, o filme tem uma boa trilha sonora. Muito vai se usar como parâmetro de comparação. Eu sei, é difícil, vai-se comparar com Guardiões da Galáxia, complicado. Mas, mesmo sem Guardiões da Galáxia, nem me lembro. Eu sei que tem a trilha famosa, mas está toda picotada, é usada constantemente, mas eu não percebo porque é que não usam a trilha original. Usem a trilha original. Porquê refazer a trilha? É muito mais empolgante e teria muito mais impacto se ele tem utilizado realmente a trilha original. Guardiões da Galáxia, ainda sabendo que são estruturas de ideias cinematográficas entre Marvel e DC que também são diferentes quando o Superman precisa aí dar esse começo simbólico para um novo universo. Mas quando eu penso no James Gunn, eu penso em um movimento de câmera mais dinâmico, um ritmo, um uso da trilha sonora. Eu fui encontrar isso em uma cena, que curiosamente não é uma cena que envolve o Superman, é uma cena que envolve o Senhor Incrível e de certo modo também uma perspectiva da Lois. Pro Superman eu diria que não faltam batalhas, não faltam momentos, são momentos que sempre buscam mostrar o Superman, quem sabe não numa posição... E aqui vai entrar mais um problema para mim, que é a escala do poder dele. Também está all over the place, está por todo lado, está uma zorra, porque ao mesmo tempo ele consegue sair de um buraco negro impensavelmente com o sopro, o que não tem qualquer lógica, porque é que ele não sai de lá voando? Mas ele estava naquele mar de antiprotões, então e é o sopro que vai conseguir tirá-lo desse e vai afastar no buraco negro, que um buraco negro tem a capacidade de sugar tudo, e planetas e universo, blá blá blá, e é com o sopro, a lore do Super-Homem tem um sopro assim, porque é que ele não sai de lá a voar? Porque ele está envolto em mar de protões, está bem, e ele também no fim do filme está envolto em Engenheira e Ultraman, e não é por causa disso que ele não voa direito ao céu, não é? A fazer aquela cena que também não tem lógica nenhuma, dele mandar só ar para depois espetar-se no chão e parece que ele vai furar o planeta de um lado ao outro, e não, deixa um degrau, faz só um buraquinho no chão e está logo ali embaixo, já com a Engenheira desacordada e tudo, sem sentido. E depois, ele vai perder a respiração, mas o Super-Homem voa no espaço sideral, não há oxigênio, ele não precisa de oxigênio. Porquê aquele drama todo? Porquê que ele estão a fazer
fazer aquele drama do ele não tem oxigênio. Não percebo qual é a lógica disso. De domínio, mas uma posição de mostrar que ele também pode ser atingido. Existe um problema da escala, né? Quando as ameaças parecem ser gigantescas, mas que... Exato, é o que eu estava a dizer da escala. Então, mas ele não consegue sair a voar do buraco negro, mas sai com o sopro. Bem, ele se calhar, então, por esta lógica, o sopro é tão forte que se calhar ele vai ter que começar a voar, ele vai começar a voar de sopro, porque acho que se calhar atingia, pelos vistos, ele tem tanta força no sopro que se calhar mais vale voar de sopro. É capaz de ir mais rápido, se calhar vamos ver ainda alguma cena em que ele, para atingir uma velocidade tão estonteante, vai ter que vai de sopro. Mas depois não consegue vencer o kaiju nem tirá-lo da zona de perigo, do meio da cidade. Mas ele consegue vencer um buraco negro e não consegue levantar um kaiju. Aqui está uma disparidade de forças esquisita, estranha. Acabam não atingindo ninguém. Quando vai atingir alguém, você sente. É como a situação do Lex ter criado o universo de bolso. Eu levo essa parte toda do universo de bolso e as consequências todas lá passaram para mim, porque é uma coisa que eu ainda não falei aqui. O James Gunn quis utilizar uma abordagem dos clássicos dos anos 40, 50, 60 do Super-Homem, em que as coisas eram assim todas muito leves, muito bobinhas, muito caricatas, muito goofies, e ele quis transpor tudo isso para este filme. E para mim essa situação do universo de bolso é a mesma coisa, porque criar um universo de bolso é tão imenso, é tão grandioso, que depois tudo o resto, tanto nas ações do Lex, como eu acabei de mencionar com a situação das selfies, como a situação do Super-Homem, como eu acabei de mencionar também, depois com o resto das batalhas que o Super-Homem tem, nenhum dos dois corresponde à expectativa dessa cena do universo de bolso no resto do filme. Por isso, para mim, essa situação é mais uma que o James Gunn mete, mas é aquele goofy dos anos 40 e 50 do Super-Homem, que tinha aqueles poderes estranhos, pelos ponta dos dedos largava mini Supermanes e era o super ventriloquismo, esses poderes todos que ele tinha. E eu vou mais nessa vertente. Por isso, eu nem levo muito a sério, até porque o Lex Luthor, nessa situação do universo de bolso, tem lá as celas, e nas celas tem jornalistas que falaram mal e ex-namoradas que o deixaram ou que o criticaram, tem lá presas. E elas devem estar com a mesma roupa que do primeiro dia. Ou seja, aquilo deve estar jeitoso. Sério? É engraçado? Não achei. Como atingiu aquela pessoa, então o problema da escala eu considero bem importante até para a entrada de outras pessoas nessa narrativa, sabendo que é um mundo que também os meta-humanos estão envolvidos. A porta que fica aberta para o futuro é a mesma que precisa colocar o Superman nessas ameaças. Então, para um novo universo, eu acho que é um filme que o James Gunn conseguiu estabelecer pontos de interesse. Não ficaram interessados em nada a não ser, talvez, a Hawk Girl. Eu nem mencionei, porque nem ele mencionou, o Delano Garno nem ele mencionou, porque é para encher, claramente, é a cota. Precisava de uma cota por causa daquilo que o James Gunn é um artista de um só truque, e o truque é grupos. Aqui é um grupo, Guardiões da Galáxia é um grupo, Suicide Squad é um grupo e Supergirl vai ser um grupo. Já tem a Supergirl, já tem o Crypto, já vai ter o Lobo, falta a menininha do cómic do Tom King e devem inserir mais um ou outro. Vai ser um grupinho e vão ser todos assim os filmes do James Gunn. É aquilo pelo menos que eu começo a ver e a temer, porque não era isso que eu queria ver. Já neste filme não era isso que eu queria ver um filme do Super-Homem. Relevantes, mais no que diz respeito a próximas entradas nesse universo do que necessariamente do Superman. Chegou um momento que eu confesso, eu esperava ver mais quanto ao Superman nessa história. Exatamente, mais Superman. Não é estar a ver a Hawk Girl cada vez que aparecia, depois sempre decisões tem sempre decisões esquisitas. Cada vez que ela fazia coisa tão chata, tão esquisita. E depois, a decisão também dela matar lá o presidente lá da Barávia ou da Baróvia, o que é que era, também um bocado extremo, não é? Eu não sou Super-Homem. Mais ou menos, porque naquela discussão da Lois Lane no início com o Clark, quando ela está a fazer a entrevista, o Clark, ou melhor, não é o Clark, é ela, juntamente com o Clark, eles dois compõem a situação, mencionam que o Super-Homem que salva esquilos fez uma tentativa de homicídio com o presidente da Barávia. Inclusive, eles tentam aligerar aquilo criando uma piada, mas eu não acho que seja muita piada, o Super-Homem ter encostado o senhor a um cato, não é? Ou seja, ele atentou sobre a vida de um chefe de Estado, não é? Do presidente, ou como é que eles denominaram, lá da Baróvia, não é? Não me parece que isso seja nem coerente com este filme, nem que seja muito Superman. Talvez parece que questões que muitos poderiam colocar como óbvias para envolvimento do Superman, quem sabe ficam de lado para que outros personagens consigam ter mais influência, mais participação. Senhor Incrível passa de um certo modo pelo plano do Lex Luthor e a maneira como isso é resolvido, mas dentre destaques eu deixei pro final para falar de uma das que eu achei mais bacanas nesse filme, que é Superman e Krypto. A maneira como o filme direciona pro Krypto. Não gostei, logo na primeira cena não gostei. Pode ser alegado, mas é um cão como outro qualquer. Não é um cão como outro qualquer e nem pode ser um cão como outro qualquer. Tem que ser um super cão, como também o Super-Homem não pode ser um homem, tem que ser o Super-Homem. E porquê? Porque com os poderes que o Krypto tem e com aquela instabilidade toda e aquela falta de controle, ter que andar sempre a saltar e mandar-se para aqui, mandar-se para ali, entre parentes, assaltar lojas doces
e por aí afora, essas coisas todas, isso gera, esse ser não podia andar à solta, porque põe em risco a vida de toda a gente, não é? Se ele se descontrola e faz aquilo, se manda para cima numa pessoa comum, ele desfaz a pessoa toda, não é? Por isso tem que haver ali algum certo cuidado nisso, não é? Não pode ser feito assim de qualquer maneira. Por isso é que normalmente o cripto é feito sempre com um cão com bastante inteligência, com um raciocínio praticamente humano, não é? É exatamente para ter esse autocontrole, para não disparar a fazer as neiras e matar pessoas, como é óbvio, com o poder que ele tem, não é? E a sequência inicial dele, do super-homem todo estropiado e ele ainda andar ali a saltar em cima e a puxar-lhe uma perna, não sei o quê, tão ridículo, não é claramente o meu humor, achei trapalhões e não é aquilo que eu queria ver num filme do super-homem, claramente. E depois, acho que a intervenção dele é exagerada no sentido em que ele está constantemente a salvar o super-homem em todas as situações e mais algumas. Atenção desde a sua primeira aparição, a maneira como existe uma parceria. A única cena que eu gostei dele é aquela cena que vem nos trailers em que o super-homem acorda e está o cão sentado em cima dele. Aquilo faz sentido. Tranquilo, calmo, a dar-lhe ali um apoio, a ver se ele está bem, protetor, ok? Sim, isso faz sentido, ok? Tudo bem. E a forma como ele acaba sendo usado para alguns objetivos é muito criativa, eu gostei bastante e eu acredito que é um dos acertos desse filme. Estamos em desacordo, Lanogar. Estamos em desacordo. Quando o Superman tá com cripto, as cenas são muito interessantes. Quando existem outras parcerias, até mesmo para tentar envolver subplots, um Senhor Incrível com uma Lois, eu penso que o filme tem os seus acertos também. Sim, concordamos também. Senti alguma falta de uma grande cena de ação envolvendo o Superman. Existem esse... Falta uma cena, e neste aspecto, não dá como que não comparar. Nesse requisito, o Snyder dá 40-0 ao James Gunn. Aliás, até exagera, não é? Até estraga o filme. De tanta pose, tanta coisa, tanta cena inspiradora, e caras e bocas, e até exagera. Mas ele sabe fazer uma cena pujante. Tu sais dali, Superman! Sais a vibrar. Agora neste filme tu... Superman. Os combates, mas na minha opinião, a grande cena do James Gunn no filme, por exemplo, não é com o Superman, é com o Senhor Incrível. Enfim, entra o peso... É a tal cena que eu estava a falar da bolha, que para mim eu gostei. Estabelecimento desse universo, tem questões quanto à história de origem do Superman que são mais polêmicas, vão render excelentes debates, seja para comprar e abraçar essa visão do James Gunn, ou, quem sabe, para discordar totalmente. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, quanto à base colocada do Jor-El, e acho que isso vai ser desenvolvido posteriormente. Não foste o único, man. Isso abanou completamente. Até mesmo as pessoas que gostaram do filme, não aquelas que deram 10 de 10, como é óbvio, mas mesmo aquelas que gostaram, deram uma nota positiva, criticaram essa decisão, que acharam que não havia necessidade, e não tinha necessidade mesmo. Mas é um filme que eu recomendo ver no cinema, é uma base para um novo universo cinematográfico, tem com certeza aquela pessoa extremamente mais otimista, e eu vou ficar num meio termo. Para Superman, nota 6. Mas sem dúvida. Ok, vou dar agora a minha nota. Ele dá a nota 6, que é uma nota... é um mediano. 6 é um mediano. Eu não vou ser tão meiguinho. Eu vou dar uma nota 4,5. Vá, eu vou ser benevolente, porque o Super-Homem é o meu personagem favorito de DC. Claramente o meu personagem favorito de DC. Talvez por causa disso é que eu também tenha ficado um bocado mais sentido do filme não ser aquilo que eu esperava que ele fosse. Eu vou dar, 5, porque é o meu herói preferido. Senão eu tinha dado menos. Há muito furo. Eu não consegui abordar todos, não vou abordar aqui todos. Vou ter que, se calhar, fazer outro vídeo a explorar isso. Para mim, nota 5. Como é James Gunn, vai existir um apoio da Warner muito forte. Também não imagino que a divisão de cinema da DC vá simplesmente abandonar uma ideia, porque tem bons atores, tem uma base de universo que ela está estabelecida, e talvez o problema de Superman seja de acumular muita coisa. É de acumular essa questão do universo cinematográfico, de precisar também servir de um filme para reapresentar um personagem com uma outra visão e posicionar o James Gunn aí como esse grande condutor a partir de agora. Em breve vou publicar mais vídeos do canal sobre Superman e um artigo lá na Peliplat, se você não me segue na plataforma. Pronto, e o vídeo está quase a acabar. E pronto, esta foi mais ou menos o meu review, não é? Em conjunto aqui com o Delano Gar sobre o filme do Superman. Não fiques chateado, tu que gostaste muito do filme e que adoraste, não fiques chateado, é apenas a minha opinião. Muita gente gostou, não estou a querer diminuir, é apenas a minha opinião, tens a tua. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Eu em princípio farei mais a falar daqueles plot holes, daqueles furos de roteiro que eu encontrei, que eu acho que são gravíssimos, mas irei abordar isso no outro vídeo, porque este vídeo já está enorme. Por isso, até à próxima.